diferença entre pão francês e o pão integral? Será que o integral é melhor do que o pão francês? Vamos às diferenças? É o seguinte, os dois têm mais ou menos a mesma quantidade de calorias. Eles têm cerca de 140 calorias, um pãozinho francês ou 2 fatias de pão integral, que são mais ou menos equivalentes em quantidade. Eles têm mais ou menos a mesma quantidade de calorias. A diferença é que o pão integral, ele tem mais fibras, o que deixa o índice glicêmico dele mais baixo. Ah, Malu, o que é índice glicêmico? Eu sempre escuto falar disso e eu não sei o que é. O índice glicêmico é um valor que indica a velocidade com que os alimentos, principalmente os que contêm carboidrato, liberam glicose, liberam açúcar no nosso sangue. Explicando de uma forma bem simplificada, é assim, tá bom? Então, é a velocidade com que os alimentos liberam açúcar no nosso sangue. É diferente da carga glicêmica. Não sei se vocês também já ouviram falar de carga glicêmica. Ela tá mais relacionada à quantidade de carboidrato mesmo presente no alimento. Então, quanto mais carboidrato o alimento tem, mais vai ter alteração na glicemia. Essa questão do índice glicêmico, a gente consegue resolver no pão francês justamente acrescentando a proteína e acrescentando as fibras por meio dos legumes, verduras, das frutas. Todas elas contêm muitas fibras. Por isso que é importante a gente colocar algum alimento desse grupo dos reguladores. Então, essa é uma forma da gente baixar o índice glicêmico do pão francês. Ele vai ficar com o índice glicêmico mais baixo. Ah, e por que vai ficar mais baixo? Porque vai tudo ser digerido ali ao mesmo tempo. A mesma coisa, a dica que eu te dei, então come às vezes a proteína com a salada antes, os ovos com a salada antes. Por quê? Porque aí a proteína vai começar a ser digerida um pouquinho antes e aí depois você vai ingerir o carboidrato, aí ele vai ali logo depois, mas eles meio que se misturam, então vai acabar mesmo assim tendo esse efeito de diminuir o índice glicêmico do pãozinho francês, tá? Então é uma coisa assim que eu acho fácil de se resolver. É só acrescentar proteína e fibras. Fica uma refeição saudável, tá bom? Por isso que pode, se quiser comer pão francês todo dia, pode. Mas, por favor, come com ovinho, come com queijo, come com alguma proteína da sua preferência. E também, preferencialmente, acrescenta aí uma saladinha, nem que seja um tomate. Faz, né, um pão com queijo, tomate, fica super gostoso. É uma opção bacana. O pão integral industrializado, o grande problema é que geralmente ou ele não é integral, e para isso, como vocês vão saber disso? O primeiro ingrediente dele não é farinha de trigo integral. Sempre olha lá no rótulo. O primeiro ingrediente não é farinha de trigo integral, tem que estar com essas palavras, farinha de trigo integral. Se não estiver com essas palavras, ele não é integral. Ele é só um pedacinho ali integral. Tem um pouquinho de farinha integral. Ou às vezes ele até é integral, mas ele é cheio de aditivos químicos, de conservantes, estabilizantes. Então, sempre que for comprar seu pão integral industrializado, se você tá buscando alguma coisa mais saudável, se você tá comendo por ser mais saudável, tenta procurar sempre um pão integral que tenha a menor quantidade de ingredientes possível, tá bom? Às vezes tem uma lista assim, nossa, com 15 ingredientes no pão integral. Essa não é uma das melhores opções para comer no seu dia a dia. Tenta buscar uma opção mais saudável. Agora, tem o pão integral caseiro, que geralmente é feito 100% com a farinha integral. É uma opção mais saudável se você conseguir comprar assim. A vantagem do pão branco é que ele fornece pra gente uma energia de maneira mais rápida. Então, a gente costuma indicar muito que, quer comer o pão francês, pão branco? Come logo depois do treino. Você acelera a tua recuperação de energia, tá bom? Tem vários benefícios. Então, esse seria, assim, o melhor horário. Se é que a gente pode dizer que tem o melhor horário para comer um carboidrato, não só um pão. Um carboidrato, um pão, um docinho, que também é carboidrato. Esse melhor horário é ali no pós-treino, tá bom? Ele também vai ser, digamos que a absorção dele vai ser mais rápida, um pouquinho, tá bom? Se você não gosta do pão 100% integral, então não precisa consumir o pão 100% integral. Consuma o pão francês, dessa maneira que eu falei. Aliás, ainda que você consuma o pão integral, eu nunca aconselho de consumir só o pão com manteiga. Seja ele integral, seja ele o pão branco,
eu acho que tem que ter essa composição. Cada alimento tem a sua função, principalmente as proteínas e esses alimentos dos grupos dos reguladores, eles dão bastante sensação de saciedade. Então, é importante que eles estejam presentes em quase todas as refeições. Às vezes a gente não consegue, assim, colocar em todas. Às vezes de lanchinho a gente come só uma fruta. Não é muito ideal, né? O ideal é sempre acrescentar, sei lá, uma pasta de amendoim, que seja, uma aveia, uma proteínazinha, umas fibras. É legal a gente sempre colocar. Mas se for um lanchinho assim intermediário, não tem problema. Mas 80% das suas refeições é bacana, tá?